Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bom, no dia de hoje se deu fim à novela Arezzo, né? E o Grêmio já monitora outro jogador aí para o ataque gremista no mercado brasileiro. E também uma notícia sobre a Arena. Antes de mais nada, te inscreve no canal. Estamos quase chegando nos 800 aí, falta menos de 20 inscritos aí, então dá uma força para nós no canal aí. Te inscreve lá, ativa as notificações e deixa o teu like, que isso é importante para que o canal seja entregue aí, o nosso conteúdo seja entregue a mais gremistas. Valeu? Dá essa força para nós. Então na tarde dessa segunda-feira aí o Grêmio oficializa aí a saída do atacante Arezzo, o qual vinha se criando uma novela mexicana aí sem fim, né? Então hoje, na data de hoje, chegou ao fim, né? Então o Grêmio se acertou aí com o Peñarol, né? Para a ida do Arezzo para lá, por empréstimo, né? O Peñarol tinha feito uma proposta de $300 mil pelo empréstimo até o final do ano, o Grêmio pediu 500 mil, né? Afinal, ainda não foi divulgado oficialmente os valores, mas a gente acredita que o Grêmio deve ter pego pelo menos $500 mil pelo empréstimo, né? Que é até o final desse ano aí. E também estipulou uma cláusula lá de compra, né? Que ao final desse contrato o Peñarol tem que comprar esse jogador. Não sei se isso vai acontecer, provavelmente haverá uma outra negociação, talvez se inicie uma nova novela mexicana, né? Porque o Grêmio tem 50% do passe do Arezzo, os outros 50% são de outros investidores, e o Grêmio pagou $3.200.000 quando comprou há um ano atrás, né? Então agora o Grêmio estipulou então que teria que ser pago aí na casa aí de mais $6,5 milhões de dólares, né? Para, na verdade, só recuperar o valor que investiu no Arezzo. E daí, enfim, sendo o Peñarol, o outro clube, algum investidor uruguaio que queira bancar, enfim, o Grêmio de fato quer se livrar desse jogador, né? Uma vez que, apesar de toda hora pedir para jogar, quando tem oportunidade não joga. Agora, nos últimos 2 jogos, por exemplo, nós estamos indo para quarta-feira jogar o playoff muito em virtude desse jogador aí. Se ele tivesse marcado o gol de pênalti, nós estaríamos direto na fase de grupo, né? Na próxima fase, nas oitavas. Nós não teríamos que estar jogando esse mata-mata agora, 2 jogos a mais aí, né? Nesse calendário apertado que já é o futebol brasileiro, né? Mas displicentemente bateu aquele pênalti, a gente perdeu, agora jogou contra o São José, não fez patavinas nenhuma, ontem de novo foi titular, o que eu acho que foi um erro, tanto da direção quanto do Mano, mas talvez o Mano não tivesse essa informação, né, de que já estaria meio que decidido esse destino dele, né? Enfim, de novo, não produziu nada, já jogamos com um time inferior, o Grêmio já é inferior ao Cruzeiro, né? E ainda jogar com 1 a menos, aí fica difícil, né? Acho ainda que foi poucos 4-1 que a gente tomou. Tanto é que falei no shorts que lancei ontem à noite, já um pouco tarde, né? 10h30, 11 horas da noite, falando rapidamente do que eu vi no jogo e falei exatamente isso daí, de que o Arezzo não mostrou ímpeto, não mostrou profissionalismo, não mostrou garra, muito menos vontade, enfim, estava ali só para cumprir tabela, e ainda citei que estava aí só de corpo, porque a cabeça estava lá no Peñarol, e menos de 24 horas depois vem a notícia aí a público, né? Obviamente eu não tinha essa informação, mas casualmente veio a notícia a público aí, e daí deixa evidente o porquê que ele não se esforçou e o porquê que ele não botou o pé, o porquê que ele não corria na bola, enfim, estava ali só como um figurante, vamos dizer assim. Mas enfim, acabou essa lenga-lenga, né? E agora o Grêmio já fez algumas sondagens, fez alguns contatos com o próprio Cruzeiro, inclusive, de tentar a contratação de Lautaro Dias. Ele é um argentino, né, que, enfim, se destacou lá no Independiente del Valle,
né? Hoje está no Cruzeiro, porém ele não é um centroavante, assim como o Arezzo é, né? De fato, vamos dizer assim, de função, né? Ele é um meio atacante, ele seria mais ou menos um Cristaldo da vida aí. E jogou apenas 4 jogos esse ano no Brasileirão, então teria a possibilidade de ser transferindo para o Grêmio poder jogar o Brasileirão, né? Diferentemente de um Cebolinha, diferentemente de um Pedro, desses caras aí que primeiro a gente não tem condições financeiras de trazer eles hoje, mas que também já né, estouraram aí o limite de 7 jogos nessa edição de Brasileirão. Então o Grêmio, apesar de ser, né, um estrangeiro também, né, mas o Grêmio entende que esse jogador poderia nos ajudar e também tenta trazê-lo por empréstimo junto ao Cruzeiro, né? E o Cruzeiro também, por ser já um terceiro reserva, vamos dizer assim, ele está atrás do Caio Jorge, atrás do Gabigol, né, que ontem também era reserva, então daí ele seria a terceira opção, ou seja, ele está como atacante, mas não como um centroavante de ofício, vamos dizer assim, um centroavante de área, né. E com a saída do Arezzo, a gente já pode tentar projetar a questão do jogo contra o Alianza Lima na quarta-feira, que notícias também dão conta de que o Bright White, a gente já falou no sábado à noite, que não estava nem relacionado para a viagem, né? Porque essa viagem, vamos dizer, o Marlon estava relacionado, o Dodge estava relacionado, a gente sabia que esses jogadores não iriam enfrentar o Cruzeiro por já sabermos da questão dos 3 amarelos do Dodge, do Marlon ser jogador do Cruzeiro, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas estavam na delegação porque de lá já viajam para Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza na quarta-feira à noite, né? E o Bright White não está nem na relação, muito menos o Christian Oliveira, né? Logo, Bright White também não joga quarta-feira, né? Deverá atuar contra o Vasco no próximo sábado, né? Deverá, não é nenhuma certeza, né? Então, vamos lá, já vai para 40 dias, né? Da parada, das férias, enfim, né, do retorno, dos treinos e tal, e ele continua com a mesma dor no tornozelo, né? Então precisa averiguar isso aí, diz que não é uma lesão, não preocupa e tal, mas também não joga, né? Então, pô, vamos definir essa situação, você tá machucado, trata, se não tá, vai pro jogo, pô. Acho que não dá para ficar passando a mão e a gente sendo prejudicado, o Grêmio tomando uma sacola que a gente tomou ontem, e nós protegendo o jogador. Cara, jogador que joga sem dor não é jogador de futebol, né? O próprio Maicon vivia dizendo isso, cara, eu joguei toda a minha carreira com dor, agora o cara sente dor, não, eu tenho que ficar que nem o Cuejar aí, qualquer unha encravada, o cara fica 60 dias fora, não dá para aguentar isso, né? O Grêmio é um time grande, acho que tem que começar a botar as cartas na mesa e começar a botar compromisso nesses caras, né? Porque tá ficando difícil, né? Aí depois o time cai para uma segunda divisão, esses jogadores rapam o pé daqui e quem fica na Berlinda é sempre o time, né? É sempre o clube que paga o pato, né? Então acho que tem que começar a botar esses caras um pouco mais na responsabilidade e parar de ficar passando a mão na cabeça de marmanjo aí, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso, e na vida que a gente leva aqui como profissional, não tem, cara, é pressão, tem que ir pro estouro, não tem o que fazer, né? E em virtude de tudo isso daí, acredito que o Mano também já declarou que não gostou da atuação de ontem contra o Cruzeiro. Acho que nenhum gremista gostou, né? Por óbvio, né? Mas assim pela atitude dos jogadores que também citei no short de ontem. Jogadores muito dispersos, sem muita vontade, parece que estavam ali tipo campeões só para terminar o campeonato, né? Não botando o pé na bola, um que outro ali que ia para o combate, enfim, o Kahneman, o Serrote, os dois meio loucos se atirando de qualquer jeito nas bolas, né, e tal. Mas, cara, não dá. Ontem não dá para apontar um jogador sequer que foi bem. Vamos botar ali assim, um 0,5 a mais o André Henrique, porque entrou e fez o gol, né? Já citei ontem também, Aravena, André Henrique, o Edenilson participou um pouco e tal,
e o Serrote que entraram no segundo tempo ali, que botaram um pouco de fogo no negócio. Monsalve entrando ou não entrando, o Cristaldo ficando ou saindo, dá tudo na mesma coisa, é 6 por meia dúzia e não resolve muita coisa. Cara, eu tava falando até ontem, a gente vê assim, contra um time de qualidade, né? Quando o time é bom e o time tá certinho, até jogador ruim joga bem. Você viu lá o Lucas Silva, no Grêmio não conseguia dar um passe de 2 metros. Hoje ele é capitão do Cruzeiro, cara. Vamos aonde, né? Então não dá para entender, né? Como é que o jogador muda tanto assim de um clube para outro. Não sei se é o ambiente, se são as pessoas. O que acontece que o jogador tá bem num clube, vem pro Grêmio, morre, e tá ruim no Grêmio, vai para um outro e explode, né? Nós temos N exemplos para dar aí. O vídeo já tá ficando um pouco longo aí, mas vamos nessa. E o último assunto, rapidinho, o Marcelo Marques, enfim, então, anunciou também aí que o Grêmio deve... foi marcado então a coletiva para amanhã, certamente deve ser amanhã de meio-dia. Ele e o Guerra, certamente o Marcelo deve estar presente aí, né? Para noticiar então oficialmente a questão da compra da Arena e como que vai ser, os valores, se ele vai doar, se ele vai ceder para o Grêmio, se vai receber de um jeito, vai cobrar juros, não vai, enfim, amanhã estará tudo às claras na mesa para que todos os jornalistas, né, que tem muitos aí com um pouquinho de dor de cotovelo aí, né, porque não aconteceu do lado vermelho aí, vamos dizer assim. Então amanhã será esclarecido todos os detalhes, todos os pontos, e de fato a partir de amanhã então a Arena será de todos nós gremistas. Valeu, galera, forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Não se esquece, te inscreve aí no canal. Um abraço, tchau.